11 de maio, 12 de 13, 2017, está para a hora 13. a discutir com seriedade o que 3 crianças disseram que viram no meio do campo. E o que isso criou a partir daí. Quer dizer, isto a mim parece-me tudo. Eu fui... tive a partir visão... daí gera-se o fenómeno a que tu estás a assistir. Portanto, por É causa uma coisa disso, incrível. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte: nós estamos aqui a conversar acontecimentos num merecem programa uma discussão, sério não é? sobre um Pois. assunto que ganhou um impacto na vida portuguesa no século XX e no século XXI que é absolutamente incrível e que eu acho que remonta, para além de todo o esforço da Igreja Católica e da Guerra Fria e do regime de Salazar, etc., eu acho que há um dado em Fátima que não deve ser desprezado, que tem a ver com o papel da Igreja em juntar pessoas, em juntar coletivos, em criar coletivos. De facto, as sociedades são... As pessoas sofrem muito e vivem muito sós. E a Igreja tem um papel agregador. Eu já perguntei a vários peregrinos porque é que vão a Fátima. E a Virgem Maria nunca aparece na resposta. Aparece as pessoas que conheceram no caminho, o que partilharam, a ideia de superar-se a si próprio, aguentar o caminho, aparece uma dádiva para com alguém. A espiritualidade. E, portanto, isso são tudo coisas de grande seriedade e importância, que eu acho que são parte da explicação para aquilo que é hoje o impacto de Fátima. E se nós formos a ver, por exemplo, os partidos de esquerda, vou pegar nos partidos de esquerda para ser bastante autocrítica. Sempre foram muito críticos do fenómeno de Fátima, corretamente. Não, o Avante tem esta semana um texto isso é uma novidade. extraordinário. Isso é uma novidade. O Isso PCP é mudou um completamente a desbloqueio, doutrina. é uma cedência exato. eleitoral do PCP. Mas, em princípio, sempre foram muito críticos do fenómeno de Fátima. Mas os partidos de esquerda nunca ofereceram, digamos assim, não é uma visão coletiva da sociedade, é uma vida, a ideia de espaços coletivos. Se nós formos a ver hoje os partidos que existem e os modelos que existem de sociedade são essencialmente individualistas. Das poucas coisas coletivas que ainda restam na nossa sociedade são as igrejas. Não só esta, outras igrejas jogam esse papel noutros países. Do meu ponto de vista, agarradas a uma visão muito conservadora e reacionária da sociedade. Mas é verdade que oferece esse espaço coletivo. E nós devíamos pensar porque é que isso é oferecido pelas igrejas e não é oferecido por outras instituições. Podes utilizar a expressão afeto sem medo. Eu queria aproveitar isso para deixar aqui 5 notas que são mitos que geralmente os média reproduzem sobre a Segunda Guerra, que não são verdade ou só são meias verdades. A primeira é que a solução final sobre os judeus não era inicialmente nem estava prevista como tal. Ou seja, a ideia do regime nazi não era matar judeus, era obrigar os judeus a trabalhar em campos de trabalho forçado. São centenas, não é só Auschwitz e Birkenau, e só a partir do momento em que constatam, em 1942, chegam à seguinte conclusão: não é possível alimentar cerca de 7 milhões de pessoas, o que é que nós vamos fazer a estes 7 milhões? E é aí que se decide, a solução final. Não só sobre os judeus, depois inclui os ciganos, etc. A solução final tinha a ver com o extermínio. Tinha. Não. O extermínio é decidido em 1942, mas a ideia inicial do regime era levá-los a trabalhar até à morte. Ou seja, quem chegava aos campos de trabalho forçado, logo a partir de 33, em Dachau ou noutros sítios, se fosse criança, deficiente ou idoso, já não podia trabalhar, era logo morto. Isso desde o início. Os outros era levá-los até à morte. Portanto, isto para dizer o seguinte: o regime nazi é, em primeiro lugar e desde logo, um regime gigantesco de trabalho forçado para uma máquina de guerra. É isso que é, não só sobre os judeus, mas com muita incidência na questão dos judeus. O segundo é que o dia D como o dia que salvou a guerra. É muito importante, mas é combinado com outros dois, que é, obviamente, as tropas soviéticas da Rússia, que são as primeiras a chegar a Auschwitz, e é uma coisa muito pouco lembrada, que é a operação, eu penso que se chama Operação Dragão, que é o desembarque das tropas franco-magrebinas do norte da África em Marselha. Aliás, Marselha celebra este dia mais do que o dia D ou outro dia. E, mas portanto, o que virou o sentido da guerra foi a contraofensiva soviética. Isso aí não há dúvida nenhuma. Claro, a contraofensiva em Stalingrado. Stalingrado. Claro, mas estes 3 desembarques são combinados entre os aliados e na televisão ou no cinema só aparece normalmente o desembarque da Normandia quando esta questão é importante. O grande mito que Stalin salvou a Rússia, quer dizer, Stalin ganhou a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que é incrível como é que alguém celebra
a vitória da Segunda Guerra. Não há vencedores numa situação em que morrem 60 milhões de pessoas. Stalin nem os outros países conseguiram evitar a Segunda Guerra Mundial. Há uma parada na Praça Vermelha. O que devia ser celebrado era, quer dizer, nós tínhamos que celebrar um mundo que conseguisse evitar uma Segunda Guerra Mundial. Depois de 60 milhões de mortes, ninguém ganha nada. É a maior tragédia da história da humanidade. O do Estado Social, que é uma dádiva da Segunda Guerra, não é? O Estado Social é entregue aos trabalhadores depois deles entregarem as armas. O Bertolucci contou muito bem no 1900. E, finalmente, o mito das políticas keynesianas de Roosevelt. Não são as políticas de Roosevelt que revertem o desemprego, nem a produção nos Estados Unidos, mas é a entrada na guerra. É 1941 que os Estados Unidos voltam à taxa de desemprego anterior. Não é com as políticas keynesianas.